livro de João, no capítulo 15, no verso 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Amigos, não é o suficiente entregar a vida a Jesus, não é o suficiente se batizar, não é o suficiente servir a Deus por algum tempo. O importante é que você permaneça. Jesus está falando, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Então, ao se batizar, você tem que permanecer em Cristo. Isso é a vida eterna. Não significa que por ser batizado, a pessoa vai ser salva. Não. Muitas pessoas foram batizadas e muitas delas se perderão. Por quê? Porque batizaram, aceitaram a Jesus com alegria, mas, por uma razão ou outra, terminaram abandonando aquele que é a vida eterna. Jesus se compara a uma videira, a um pé de uvas, e ele diz: quem permanece nele, esse dará muito frutos, porque sem ele nada se pode fazer. Deus quer que você produza fruto, o fruto do Espírito Santo, os frutos da eternidade. E para que você produza esses frutos, você precisa estar ligado na videira, estar ligado na árvore. Se um galho quebra, ele seca e murcha. Então não pode se separar de Deus por nada. Você tem que estar ligado na videira verdadeira. A videira verdadeira é Jesus Cristo. Quando nos entregamos a Deus e nos batizamos, passamos por uma nova etapa da vida. Agora uma vida nova. É um processo de adaptação. Geralmente não é muito fácil, mas também não é difícil como algumas pessoas dizem. Pelo contrário, quando nos entregamos a Deus, a nossa vida ela recebe algo divino. Jesus foi batizado e o Espírito Santo repousou sobre ele. Quando entregamos de fato nossa vida a Deus, o Espírito Santo, ele é nos outorgado. E então temos o poder de Deus para uma vida vitoriosa. Não é tão fácil porque passamos a ser uma criança novamente. Ou seja, a criança na fé, uma criança espiritual. E uma vida de criança não é tão fácil. A criança depende dos adultos. Da mesma forma, quem batizou, ele precisa do convívio com os irmãos da igreja e precisa depender grandemente de Deus para poder sobreviver. A analogia bíblica do novo nascimento como uma criança é muito real. É um processo de adaptação, mas na medida que a pessoa vai crescendo na fé, assim como uma criancinha vai crescendo, vai começando a caminhar, depois correr, andar de bicicleta. Então a pessoa cresce. Da mesma forma, na vida espiritual, apesar de não ser tão fácil a vida após o batismo, ela é muito mais fácil do que antes do batismo. Por mais que Deus te guiasse antes, protegesse, te cuidasse, mas você resistia ao amor dele. De certa forma, éramos inimigos de Deus, como a Bíblia diz. Agora passa a ser amigo de Deus. Ao vir as dificuldades que tem na vida de todos, não significa que ao batizar você vai ter uma vida maravilhosa, um mundo colorido. Não. Ao batizar, a tua vida continua normal. Você continua no planeta Terra. Alguns pregam aí que Cristo resolve todos os teus problemas. Não é bem assim. Os problemas nós teremos até que Jesus volte. Porém, você agora tem um grande amigo, que é Deus, que é Cristo. Nas suas dores, você não vai estar só. Você sabe a quem recorrer. Na necessidade de algum auxílio, você tem agora o braço do Todo-Poderoso ao teu lado e você pode recorrer a Ele. O batismo, ele nos livra da culpa, nos livra das ilusões satânicas, do engano, da escravidão. Você passa a ser livre, liberdade para fazer o que é correto, que antes você não tinha. Era escravo
das paixões carnais, dos vícios, e Deus te liberta. Não quer dizer que você é liberto instantaneamente, mas à medida que você vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai olhando para trás e vendo que aquilo que você fazia era algo vergonhoso. Você passa a ter vergonha do teu passado errado. Nós vamos ver aqui agora 7 passos bíblicos para que você permaneça em Cristo, para que você não abandone. Pode ter certeza que aqueles que abandonam Jesus é porque não seguiram esses passos. O primeiro é Mateus 4:4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O primeiro passo é esse. Você precisa estudar a Bíblia. Existem 2 naturezas inerentes ao ser humano. A primeira é a física. A gente precisa do alimento físico, do arroz, das frutas, dos cereais, das castanhas. A gente precisa desse alimento, senão enfraquece e até morre, fica desnutrido. Da mesma forma existe a natureza espiritual. E o pão espiritual que temos, que desceu do céu, é a palavra de Deus. Não é possível permanecer firme após ser batizado se não nos alimentarmos da palavra de Deus. E isso diariamente. Assim como você come 3 vezes por dia, pelo menos uma vez por dia, você vai ter que se nutrir do precioso pão, do pão que tem a vida eterna. Jesus disse: vocês examinam as Escrituras porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Você vai se alimentar de Cristo, porque a Bíblia toda, ela fala de Jesus. Então você vai se alimentar de Cristo, você vai ter força, você vai ter, semelhante quando você se nutre bem de uma alimentação saudável, você vai estar nutrido para permanecer firme. Tiago 1:22 diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Então não basta ler, pratique. Sempre que você lê uma coisa, peça a Deus para te dar poder, para que você coloque em prática a palavra dele. Isso vai te levar ao crescimento. Muitas pessoas até lêem a Bíblia, até vão para a igreja, ouvem as pregações, ouvem os ensinos bíblicos. Entretanto, essas pessoas não põem em prática e o resultado é que terminam se afastando dos caminhos de Deus. 1 Pedro 1:14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Então, eu não posso me amoldar à minha velha vida. É uma nova vida. Antes eu não conhecia, agora eu conheço. Eu sei o que é correto. Então eu vou pôr em prática aquilo que Jesus deixou na sua palavra com muito amor para mim. O segundo passo para que você permaneça em Cristo, para que você produza o fruto do Espírito, está em 1 Tessalonicenses 5:17, que diz: orai sem cessar. Então veja, a Bíblia é como se fosse o pão físico, é como se fosse o alimento físico. Só que a Bíblia é o alimento espiritual. Da mesma forma, a oração é como se fosse a respiração. A oração é a respiração da alma. Você não pode parar de respirar por muito tempo, que vai morrer. Então, assim como ler a palavra de Deus é necessário, a oração também é de fundamental importância. Você tem que orar. A Bíblia diz: orar sem cessar, não pare. Não pare 1 minuto. Ore sempre. Ore ao sair de casa. Ore ao amanhecer o dia. Ore andando. Ore caminhando. Ore ao deitar. Ore sempre. Busque o poder de Deus. Conte os seus problemas para Deus. Orar é abrir o coração a Deus como a um amigo. Fale o que tem no teu coração para esse Deus amoroso. O terceiro passo para que eu permaneça em Deus, Lucas 11:4, não nos deixe cair em tentação e livrai-nos do mal. Satanás prepara armadilhas, uma ratoeira. O rato, ao olhar para a ratoeira, ele não vê uma armadilha, ele vê aquele queijo que ele acha muito delicioso. Então, o terceiro passo é esse: não caia. Lembre-se que o salário do pecado é o quê? É a morte. Martinho Lutero
disse uma frase interessante. Ele falou o seguinte, que não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças. Você não pode impedir, mas você pode impedir que eles façam ninhos. Então Satanás vai encher a tua mente de tentação. Por onde você andar, as tentações vão aparecer. Mas não permita que faça morada no teu pensamento. Controle o pensamento. Busque Deus. Cultive bons pensamentos. Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, sujeite-se a Deus e resista, que o inimigo vai parar. Geralmente é assim. As pessoas se batizam cheias de tentações, de desejos carnais terríveis, mas eles resistem a Satanás, se sujeitam a Deus e essas tentações são vencidas. Isaías 59,2 diz, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. Adão e Eva, quando pecou, fugiram de Deus, ficaram escondidos no jardim. Muitos hoje continuam fugindo de Deus. Por quê? Porque pecam. Quando a pessoa batiza e talvez cai em tentação, a tendência é não quer mais orar, não quer mais ler a Bíblia, não quer mais ir para a igreja. Mas não faça isso. A Bíblia diz, filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, 1 João 2,1. Então, ele está falando não peque, porque o pecado vai trazer dor. O pecado é uma ratoeira, uma armadilha. Por trás daquela coisa tão colorida, tão bonita, o inimigo coloca uma tentação preparada para o teu gosto. Cada um, ele sabe o gosto, sabe o desejo carnal da pessoa e lança aquela armadilha para que você caia, para que sofra, sinta dor, se afaste de Deus. Por isso Deus está falando, filhinhos, eu escrevo para que vocês não pequem. Mas se pecar, não fuja de Deus. Se pecar, corra até ao advogado e fale, Senhor, eu pequei, me perdoa. E você vai ter o perdão. E peça o poder de Deus para não pecar mais. E Deus vai te dar. Quarto passo, Hebreus 10:25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vê que o dia se aproxima. Então veja, não pare de ir para a igreja. Estamos nos últimos dias, e aqui fala que alguns estão tendo esse costume de não ir mais para a igreja. Vê defeito em tudo, vê problema na igreja. Mas lógico que a igreja vai ter sempre defeito, porque ela é formada de pessoas como você e eu. Nem você e eu somos perfeitos. E ela está cheia de pessoas como nós. Então, não olhe para os defeitos, mas olhe sempre para Cristo. Então não deixe de ir à igreja por nada. A igreja é como uma fogueira. Quando você está junto com o fogo, aquele fogo está aceso. Quando você sai, a fogueira continua, mas aquela lenha que saiu, apaga. Então a Bíblia diz, não apagueis o Espírito. Então não deixe de forma alguma de ir para a igreja. O quinto passo, Salmo 40, verso 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Amados, o quinto passo é você fazer a vontade do Senhor. Pega o seu coração despedaçado e entregue para Ele. Deixa morrer os teus desejos, mas que prevaleça a vontade do Senhor. Ofereça o teu corpo como sacrifício vivo. Dói. Talvez você vai ter que deixar um relacionamento, mas faça aquilo que é a vontade do Senhor. O sexto passo está em Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então o sexto passo é esse, não andar na companhia dos incrédulos, nem nos seus caminhos. Então, um homem batizou algum tempo atrás e ele era alcoólatra e ele tinha vários amigos que bebia. Então, qual que foi a atitude dele? Batizou-se, pegou a Bíblia, colocou na garupa da bicicleta e foi dar estudo bíblico para os alcoólatras no bar de onde ele saiu. De repente, ele volta de novo a tomar bebida alcoólica. Então, fuja da companhia dos incrédulos. Não volte para aquilo que é a tua fraqueza.
Fuja daquilo que é errado. Fuja dos maus conselhos. Fuja dos maus caminhos. Não se prenda em meio àquela roda de pessoas que te influenciem para o mal. E o sétimo passo, Efésios 5:8, porque no outro tempo era trevas, mas agora vocês são luzes do Senhor. Andai como filhos da luz. Esse ponto é importante. Seja luz. Assim como tua vida era antes, cheia de trevas, de problemas, de dor, de angústia, existem pessoas que continuam assim. Leve a luz aos teus amigos. Convide eles para ir para a igreja. Testemunhe do que Deus fez na tua vida. Leia para eles a palavra de Deus. Ore por eles. Seja luz. Você não é trevas. No outro tempo era, mas agora você é luz. Então, o sétimo passo é andar como os filhos da luz. Amados, Jesus salva. Ele salva. O mais difícil Ele fez. Agora tem uma parte que é nossa. É permanecer. E Ele diz, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Sem mim, nada podeis fazer. João 15, 4 e 5. Então, tudo você precisa dele. Você precisa estar ligado nele. Então siga esses 7 passos. E lembre-se disso. Sem Jesus, você não pode fazer nada. Dependa dele em tudo. Você é uma criancinha que nasceu agora. A criancinha não sobrevive sem depender de um adulto para cuidar. Então, como criancinha, dependa de Jesus. Ó Senhor, meu Deus, nos ajude a permanecer em Ti, nos ajude a ler a Bíblia, nos ajude a orarmos mais, nos ajude, Senhor, a andarmos contigo, a testemunharmos de Ti, a fugirmos do pecado, Senhor, a Te buscarmos sempre, para que não venhamos cair em tentação, para que façamos sempre, ó Deus, a Tua vontade. Dá-nos o poder do Espírito Santo para permanecermos em Ti, para que um dia estejamos contigo na eternidade, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.